Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá pessoal, tudo bem? Ótimo sábado, está no ar a 9ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Eu agradeço a sua audiência, seu carinho e as mensagens que eu tenho recebido. Bom, a minha convidada de hoje é a Thaís Duarte, que é Relações Públicas, doutora em Estudos de Linguagem, criadora do método Comunica de Propósito, palestrante e especialista em consciência comunicacional. Thaís, seja muito bem-vinda ao Mulheres na Paiquerê 91,7. É um prazer ter você aqui comigo. O prazer é meu, Cris, poder falar de comunicação para um público tão importante como o de vocês. Vamos hoje desmistificar muita coisa aí da comunicação e entregar muita estratégia boa para o pessoal poder ficar craque nisso. Que legal. Bom, Thaís, nós vamos falar desse tema, que é um tema que eu adoro, né? Um tema também que dentro de uma área que eu atuo, que é a comunicação. E então eu queria até compartilhar isso com os ouvintes, que eu tive o cuidado de trazer alguém tão experiente, né? Alguém que é referência no mercado, na área de comunicação, porque é uma responsabilidade trazer um tema desse, um tema que eu trabalho, né? Exato. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo seu trabalho, te admiro. Então, eu tenho certeza que você vai trazer todo o seu conhecimento, compartilhar com a gente. 22 anos de estrada. Olha que incrível. Pois é, Bastante sempre tempo. apaixonada pela comunicação. Que legal. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Bom, vamos lá. Eu gostaria de iniciar esse bate-papo pedindo para que você explicasse para os nossos ouvintes o que é comunicação assertiva. Tá, joia. Eu acho importante a gente explicar esses termos, porque alguns deles têm se disseminado muito na internet. Sim. Então, a gente vê no Instagram, no TikTok, né, quem usa no Facebook, assertividade. Precisamos ser assertivos. Tá bom, mas o que significa isso? O que significa ser assertivo? E depois de saber o que significa, como é que faz para ser? Então, a gente tem que olhar para as duas coisas, né? Eu gosto de resumir a assertividade da seguinte maneira. Ser assertivo é a capacidade que você tem de falar alguma coisa ou escrever de forma objetiva, educada e honesta. Então, essa é a minha definição do que é uma pessoa assertiva. É uma pessoa que é objetiva, não fica fazendo rodeio, o gato subiu no telhado. Não, ela é objetiva. Tá? Só que ela não é sincericida, não é aquela pessoa que fala para magoar, né? Fala o que eu penso, doa quem doer. Não, ela é educada. Então, eu quero falar de forma objetiva, mas eu vou cumprir, né? E você, educado. E por que eu trago o honesto? Porque tem muita gente, Cris, que na hora de tentar ser educado, não magoar o outro, mente. Sim. Então, acontece procura, muito. Não vou falar isso porque vai magoar a pessoa. Então, você não está sendo assertivo. Comigo, né? Vai ficar chateado. Então, se for para mentir, não fala. Então, fica quieto. Agora, se você realmente quer, né, trabalhar para ser uma pessoa que vai se comunicar melhor, essas 3 palavras são o que definem a assertividade. Objetivo, educado e honesto. Ótimo. Ótima resposta. Thaís, e existem alguns tipos de comunicação, né? Que às vezes as pessoas não sabem, né? Isso, você nem percebe que você tem esse estilo de comunicação. Sim. Né? Eu gosto de trabalhar dentro da teoria da comunicação, há várias vertentes, mas eu gosto muito de trabalhar com uma delas que fica fácil para as pessoas entenderem, que são os perfis mais comuns de comunicação. Então, nós temos um perfil muito comum que são as pessoas mais agressivas. O que é essa comunicação mais agressiva? É aquele exemplo que eu dei agora há pouco, é o sincericida. É a pessoa que, é muito comum ela falar assim, comigo é 880, ou ama ou odeia, tá? Eu não tenho filtro mesmo não, tá? Então, a pessoa que tem essa agressividade, ela usa muito palavras de comando,
Então, não é eu peço, eu mando. Então, normalmente vem da própria personalidade. O perfil de comunicação está muito relacionado à personalidade. Então, essas personalidades mais dominantes, até quem está na área organizacional aqui, que tem lá os perfis de dominante, influente, né, estável. Então, normalmente essas pessoas de perfil mais dominante tendem a ter um perfil de comunicação mais agressivo. Na outra ponta, tem os passivos. Então, o perfil de comunicação passivo é aquele perfil que eu até brinco sempre quando eu dou os cursos. Eu falo que quando você leva um monte de colegas de trabalho para uma pizzaria, é fácil descobrir quem é o agressivo e quem é o passivo. Porque é mais ou menos assim. O pessoal fala, gente, o que vocês vão querer de sabor? Aí o passivo fala, tanto faz. O que vocês quiserem. O que vocês quiserem, eu como. O que vocês acharem melhor. Aí o agressivo fala, mas escolhe. Não tem algum que você gosta mais? Não, tanto faz. Aí o agressivo já pega e fala, é tanta de calabresa, tanto napolitana, nanã. Alguém vai querer beber alguma coisa? Então, não quer dizer que o agressivo, esse perfil agressivo, seja sempre ruim. Ele tem uma parte de liderança, ele tem algo que se destaca. Agora, o passivo, ele se anula. E aí a gente tem um problema muito grande quando a pessoa guarda muita coisa do que ela queria dizer e ela não tem coragem. E essas pessoas tendem, num determinado momento, a estourar. E quando estoura, daí você não consegue medir aquilo que você falou. E a palavra, uma vez que ela foi proferida, é muito difícil da gente ficar depois desdizendo. Né? Então, numa ponta, o perfil agressivo, na outra ponta, o perfil passivo. E aí? Quando eu tenho pessoas que mesclam esses dois perfis, eu tenho os famosos passivo-agressivos. E esse é o perfil mais complicado, Cris, porque são as pessoas que usam de ironia, é aquela brincadeirinha com fundo de verdade. Então, ela não tem coragem o suficiente para dizer o que ela pensa, mas ela também não quer ficar quieta. Então, são pessoas muito ardilosas. Sabe? Esse é um perfil muito complicado de trabalhar e precisa muito ser desenvolvido para conseguir ter o quarto perfil, que é o que todos buscamos, que é o perfil assertivo. A pessoa assertiva, como eu já disse, que consegue ser objetiva, educada e honesta, ela tem uma consciência de comunicação que ela consegue avaliar os momentos de falar e de calar. Então, ela consegue entender o momento que ela precisa bater na mesa, ser um pouco mais agressiva dentro do trabalho, por exemplo, para poder colocar opinião, e ela entende o momento que ela tem que calar, ser mais passiva, porque não faz sentido discutir naquele momento. Então, esses são os perfis que eu gosto de trabalhar, e o que a gente tem que treinar é justamente para conseguir ter um perfil mais assertivo e dominar de forma consciente qual deles você vai usar. E tem como melhorar a comunicação? Sem dúvida. Desde que você tenha consciência, num primeiro momento, a primeira coisa é, quem sou eu? Então que perfil que sou eu? De repente, eu falando aqui, as pessoas já começam a entender, nossa, gente, eu acho que eu sou agressivo, né? Ou, de repente, a mulher vai falar, puxa vida, eu realmente tenho sido muito passiva. Faz 20 anos que eu tô casada e eu nunca escolhi o sabor da pizza em casa. Ou é o marido, ou é os filhos, ou... não é? E aí, isso é tá deflagrando alguma coisa. Então, a primeira coisa para eu me desenvolver é eu saber onde que eu tô e para onde que eu quero ir. Então, qual é o meu perfil? Qual é o meu diagnóstico? Quais são os problemas que eu tenho com a minha comunicação hoje? Tá? É relacionado à timidez, é relacionado a falar demais, porque tem gente que fala demais. E também o tom da voz que vai utilizar para se comunicar, né, Thaís? Soa como arrogante, às vezes é muito comum se as pessoas falam para você que você tá bravo e na verdade você não tá. Então talvez o teu tom de voz, a maneira como você tá impostando, né, mais óbvio também. Que toda a tua comunicação não verbal também vai falar muito sobre isso. Tem pessoas, vai de novo aí pra mulherada, tem gente que tá forçando demais nos procedimentos estéticos e aí tá perdendo a expressão facial. Aí a gente não consegue ler o que é o rosto da pessoa que tá falando. Se tá triste, tá feliz? Exato, tá sempre com a mesma cara. Então, tem algumas coisas aí que a gente começa a perceber também. Mas sempre a minha dica é, que curso que eu tenho que comprar? O que eu vou ter que fazer? Não, primeiro você tem que entender qual é qual é o problema que você está tentando resolver. Eu quero me desenvolver para melhorar a minha comunicação, por quê? Se você não sabe o problema, como é que você vai resolver, né? Exato. Sim. E, Thaís, muitas pessoas falam, até aproveitando essa questão de
cursos. Tem gente que fala de fazer curso de oratória porque acha que vai melhorar a comunicação e confundem, né? Confundem bastante a palavra oratória e comunicação, né? E não é a mesma coisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. A comunicação humana, ela vai muito além da oratória. Porque a comunicação humana, ela envolve todas as estratégias que nós utilizamos para entrar em contato com outras pessoas. Então, a comunicação ela vai desde um olhar, né, da maneira como você se veste, da maneira como você se porta, os seus silêncios, os seus ditos e não ditos. Então, a comunicação ela é muito mais ampla. A oratória é a arte de falar em público. Então, quando eu trabalho com a retórica, com a oratória, eu estou muito mais pensando em um público. Ah, Thaís, mas aqui, você está aqui, eu e você, né? Nós duas estamos usando a nossa oratória? Estamos, tem um público lá que vai nos ouvir. Então, a oratória, ela vai ser desenvolvida para eu trabalhar o meu conhecimento e disseminá-lo. É para isso que eu desenvolvo a oratória. É para eu poder argumentar melhor, para eu poder persuadir, para eu poder convencer, para eu poder informar. É o momento que eu quero disseminar o meu conhecimento. Se eu desenvolvo a minha comunicação como um todo, se eu tenho consciência comunicacional, consequentemente eu serei um melhor orador, de cara. Mesmo que eu não faça treinos em público. Por quê? Porque eu vou entender a maneira como eu argumento, quais são as pausas. Ó, acabei de fazer uma aqui. Então, quando eu tenho que fazer uma pausa, quando eu tenho que falar um pouco mais forte, então você vai entendendo isso. Agora, quando eu vou para técnicas de oratória, aí sim, eu vou me desenvolver para garantir a atenção desse público e ter um posicionamento de palco que seja coerente com o que eu estou falando. Então, tem oradores que têm muito conhecimento. Vou citar os professores universitários. Eu fui professora há muitos anos, fiquei 12 anos lecionando em graduação. Hoje em dia dou ainda aula, às vezes, em pós e tal. E me incomodava demais a postura de alguns professores universitários, porque pelo fato, mas eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu me basto. Basta nada, você é chato, a sua aula é chata e os alunos, consequentemente, têm mais dificuldade de aprender. Sim. Então, por quê? Porque a pessoa sentava e dava aula sentada numa cadeira. Isso aí... E tem muito isso. Meu Deus, tem muito. Isso o quê? Para mim é uma falta de respeito com quem está te ouvindo. Porque se eu vou disseminar um conhecimento, eu preciso do meu corpo todo para fazer isso. O meu não verbal vai me ajudar, a movimentação de sala, eu olhar no olho dessa plateia, desse aluno, eu me aproximar mais de um de outro. Então, a técnica de oratória, ela vai nessa linha. E aí, óbvio que tem toda a parte também da construção do discurso, que aqui daria outro programa só para a gente falar de construção de discurso, como que eu introduzo, como que eu faço fechamento, como que eu faço argumentação, né? Mas é importante saber isso, tá? A comunicação é muito maior do que só a oratória. E a oratória, ela pode ajudar muito os profissionais, né? Porque a gente está falando até... É um programa de mulheres, né? Então, tem muitas mulheres hoje no mercado de trabalho. O número cresceu muito, né, Thaís? Então, eu queria também que você pudesse falar para quem quer desenvolver a oratória. O que precisa fazer? Que é uma dica muito boa. É o seguinte, quem costuma ir à igreja ou frequentar algum grupo de oração e tal, começa a fazer as leituras. Começa por aí. Seja a pessoa que vai começar a ir para o palco. Seja aquela pessoa que quando você está em algum lugar e alguém pergunta, alguém gostaria de... Eu! Levanta a mão, começa a levantar. Mas eu tenho vergonha. Não se perde a vergonha se você não for treinando. Se você não for se colocando em situações de comunicação, em situações de falar para as outras pessoas. Então, começa fazendo a leitura, começa se colocando à disposição, faça perguntas, comece a interagir mais com as pessoas. Essa já é uma boa dica, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas perdendo oportunidades, principalmente dentro das empresas, por vergonha mesmo. Mas e se eu falar alguma coisa errada? E se eu começar a gaguejar? E se acharem que eu não tenho firmeza do que eu tô falando, tá? Primeira coisa, gente, falar bem é ter o que falar. Então, se você tá precisando treinar oratória, é sinal de que você já tem conteúdo. Sim. Se não tem conteúdo, então primeiro vai construir o conteúdo. Não adianta querer ser um bom orador sem não ter conhecimento de causa. Então, por que aluno, na hora que apresenta trabalho, é terrível? Eu, quando era professora, eu nem deixava fazer seminário, porque eu achava um saco aquilo. Por quê? Porque eles liam 15 minutos antes.
Sim. de apresentar. Então, não tem domínio nenhum daquilo. Vai ficar muito ruim a apresentação. Então, primeiro, você tem que ter conteúdo. Uma vez que você já tem, agora sim. Agora eu vou treinar. E aí é treino. Treino. Quem faz academia sabe disso. Não adianta ir um dia e morrer de fazer agachamento. Você tem que ficar fazendo agachamento 40 anos da sua vida, mulheres. E principalmente depois dos 40. Porque como a Cláudia Raia diz, o músculo ele sai no banho, né? Então, a oratória é a mesma coisa. Eu sou oradora desde os 5 anos de idade. Foi quando eu fiz meu primeiro discurso. Sabe? Então, eu me considero oradora desde então. Então, há 36 anos da minha vida eu treino oratória. Eu continuo treinando oratória sempre. E eu vou, o último curso que eu fiz em São Paulo foi técnicas de comunicação oratória. Você fala, mas você dá aula disso, por que você foi fazer? Ué, porque sempre tem mais alguma coisa que eu posso aprender e me desenvolver nesse sentido. Alguma técnica nova, alguma questão, esse era relacionado à neurociência, então como que eu posso ajudar os meus alunos que têm bloqueios, que têm dificuldades. Que legal. Mas treinem e comecem mesmo a se colocar em situações de comunicação. Que é só assim que vai destravar. Sem dúvida. Né? E em relação até essa questão da comunicação, você falou que já trabalha na área há 22 anos. Profissionalmente há 22 anos. Então você já passou por vários processos dentro da comunicação. Muitos. Você tem essa percepção de que ao longo dos anos a nossa comunicação ela foi mudando e principalmente agora com essa famosa geração Z, mudou mesmo Demais. a forma da gente se comunicar? Mudou muito. O analógico para o digital, ele trouxe uma mudança muito expressiva, porque vamos pensar assim, né? Eu sou filha da geração Baby Boomer, meus pais têm ali entre 68 e 70 anos. Os meus pais, na infância deles, tinha rádio, tinha TV, era mais raro, né? Mas eles tinham esses meios de comunicação de massa e toda a vida adulta deles também. Sim. Então, assim, meus pais, nem sei te dizer, mas até uns 40, 50 anos, eles tinham o rádio, a TV, o jornal, os meios de comunicação de massa. Qual é a grande diferença desses meios de comunicação de massa para as redes sociais e a internet que a gente tem hoje? Até aquela época, só os veículos, só quem estava na TV, quem estava no rádio que produzia comunicação. Sim. Então, todos os outros eram só espectadores, telespectadores e ouvintes. Verdade. Certo? Sim. Então, a comunicação naquele momento, ela ficava muito restrita para aquela comunicação interpessoal que a gente tinha dentro de casa, dentro do trabalho, e ninguém era cobrado por um profissionalismo. Por quê? Porque os profissionais da comunicação estavam dentro dos veículos de massa. Sim. Ok. A partir do momento que a gente começa a ter o celular na mão, e vem o YouTube, desponta com produtores de conteúdo que tem, eu falo por mim mesma, eu não assisto mais televisão, eu assisto muito mais YouTube do que, né, eu assisto Netflix, assisto YouTube, a televisão em casa perdeu um pouco o sentido, né, tem em casa, enfim, mas não, eu assisto muito pouco. A partir do momento que essas pessoas comuns, esses cidadãos comuns começaram a produzir comunicação, a gente começou a ter uma diferença muito nítida ali. Todos hoje são autores, são atores da comunicação. A todo momento. A todo momento. Então, isso aí já foi a primeira mudança, certo? Além disso, na época do rádio, na época da televisão, existia uma programação, até a teoria da comunicação chamava isso de agenda setting. Então, quem é mais ou menos da minha idade ou mais velho vai lembrar bem. Você tinha lá, por exemplo, as novelas na Rede Globo. Sim. Então, a programação da casa era meio que padronizada. Então, jantava-se um horário, porque daí ia ter a outra novela, porque depois ia começar o Jornal Nacional. Então, na hora do Jornal Nacional, ninguém ligava para a casa de ninguém, né? Se respeitava. E aí, por exemplo, a gente precisava saber se ia chover. Como é que a gente sabia se ia chover ou não lá na década de 80, 90? A gente esperava a previsão do tempo. Aí tinha um barulhinho, né? Antes, porque se você estava fazendo qualquer coisa na casa, dava tempo de correr para televisão. E você ia. Aí você esperava o comercial, né? Para assistir a novela. Você esperava o comercial para assistir o desenho animado, quando você era criança. Por que eu tô falando tudo isso? Porque essa geração, Baby Boomer, a geração X, que é a minha, ela esperou. Ela tinha mais paciência. Porque para ter acesso, tinha que esperar.
Você viajava para ir para a praia, tirava foto, voltava, tirava o filme, levava na reveladora, esperava 15, 20 dias, voltava. Então, a gente esperou. As novas gerações que já nasceram no digital, elas têm pressa. Por que elas têm pressa? Porque a informação, ela é muito rápida. É instantânea, Instantânea. Eu não preciso assistir comercial, eu assisto o YouTube em 1,25, porque a pessoa tá falando muito devagar, então eu quero que ela fale mais rápido. Se o vídeo não me pegou nos 3 milissegundos, eu já tô rodando o meu dedo. E tudo isso modificou, obviamente, a maneira como eles recebem e como eles passam informação. Sim. Teve uma mudança drástica na maneira como a pessoa se comunica, em função dessas mudanças todas. Nossa, que interessante, né, Thaís? Bom, falando nisso, que as pessoas hoje elas estão com pressa, correndo e não tem mais paciência de esperar, nós vamos ter que dar uma pausa e ir para um breve intervalo. E na volta eu quero fazer uma pergunta para Thaís muito interessante que eu tenho certeza que todo mundo tem dúvida em relação a isso. Fica aí que a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e hoje eu estou aqui com a Thaís Duarte, que ela é especialista em comunicação. A gente está num bate-papo aqui antes do intervalo, falamos sobre essa questão da geração Z que é tudo muito rápido, acelerada e não tem muita paciência, né, Thaís? Mas eu comentei de fazer uma pergunta para você, que eu tenho certeza que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Que é uma pessoa tímida, se ela consegue desenvolver a sua comunicação. Então, quem é tímido? É possível se comunicar melhor, Thaís? É possível, mas, de novo, eu vou dizer que a pessoa precisa entender-se tímido e estar disposto a desenvolver as técnicas. Antes de falar o como, eu quero até deixar aqui não é bem um alerta, mas talvez temos aí muitas mães de geração Z, e eu tenho geração Z só para entender até quem às vezes não é quem que é essa geração Z, verdade, né? Tem muita gente que não sabe. Os millennials, a geração Y, são mais ou menos aqueles adultos, hoje eles já estão adultos, entre 26, 27 e 40 anos. Então, esses são os millennials, a geração Y. O geração Z é a galerinha que veio antes. Então, hoje eles estão ali entre uns 16 e 25 anos. Antes de 16, aí geração alfa, tá? Então, o que eu tenho recebido, Cris? E tá aumentando muito. Demandas de mães, principalmente de meninos, rapazes, porque as mulheres não é balela, a mulher fala mais mesmo, a mulher tem mais facilidade de falar mesmo. Então, recebendo demandas de mães que os filhos não conseguem se comunicar. Que os filhos têm vergonha de falar, que são muito tímidos, que chega nos lugares, fica tudo quieto, olhando pro chão, olhando pro celular, e que esse menino vai entrar na faculdade, que esse menino vai fazer, que ele não consegue falar e tal. Eu dou mentoria de comunicação individual, então quando eu pego esses casos, a primeira coisa que eu faço é, então pede para ele falar comigo. Porque é ele que quer ou é você que quer? Porque assim, a pessoa precisa querer desenvolver, né, e querer trabalhar isso. Por que está acontecendo isso? Porque a comunicação deles está quase toda intermediada pelo celular. Então, quando nós, que temos hoje 40, 50 anos, estávamos na adolescência, a gente conversava olhando no olho um do outro. Mesmo os que eram mais tímidos, ainda assim, a gente tinha essa questão de porque não conversar. Tinha como, né, Thaís? A gente tinha que conversar, a gente tinha que se relacionar, não tinha o celular, né, pra gente se comunicar. Agora, esses, o que acontece? Eles começam a desenvolver a comunicação deles, ao invés de desenvolver essa comunicação oral, olho no olho, eles já começam a desenvolver escrevendo no celular. Então, de certa forma, é uma blindagem. Você já fica com um escudo ali. Então, a hora que você tem que ir para o mundo real, quem já tem um perfil um pouco mais tímido, fica mais ainda. Então, fica mais difícil ainda, certo? Eu também cuido um pouco da questão que é o seguinte. Do mesmo jeito que um tímido tem dificuldade para falar, para se expressar, quem é extrovertido demais também tem dificuldade para falar pouco. Para se controlar, controlar,
Exatamente. E às vezes eu prefiro o perfil tímido, que você escuta, pode desenvolver, né? Que é mais atento, que presta mais atenção, que respeita o momento de fala do outro, do que esses perfis influentes, por exemplo, o pessoal que é de vendas tem muito isso, né? Sim. Fala pelos cotovelos, corta as outras pessoas, enquanto o outro tá falando, mas eu quero dar minha opinião, nossa, mas aconteceu comigo. Não faça isso, pessoas. É muito desagradável, você se torna uma pessoa chata. Não, eu sou extrovertido. Não, você é chato. Mal educado, Mal né? educado. Cortar o outro, não deixar a pessoa terminar o raciocínio dela. Querer toda vez ter a história melhor da mesa. Sim. Então, fica naquelas competições, tá? Então, é mais fácil desenvolver o tímido. É mais fácil. Olha que interessante. Porque o tímido, ele chega e ele já tem essa necessidade quando ele vem buscar. Porque ele tá perdendo oportunidades profissionais, de repente. Porque na faculdade ele tá sentindo que ele faz o trabalho, ele tem o conhecimento, mas na hora do vamos ver, o amigo que é mais talarico vai lá e apresenta e tira nota melhor. E a gente tem visto também isso na internet, né? Porque a gente vê bons profissionais, mas que têm dificuldade na comunicação. Isso, e quem está se comunicando melhor, né? Principalmente esses tímidos que são bons profissionais, eles não estão conseguindo se destacar no mercado. E é também uma dificuldade que a gente, né? Eu no mercado de trabalho como publicitária, às vezes eu vejo que a exposição, né? Porque todo mundo hoje tem que estar na rede social. E essa dificuldade que as pessoas têm de falar até do que elas sabem, porque elas travam completamente. Isso. Né? Muito bem, muito bom você ter falado isso, porque o que acontece? Alguns clientes também me falam, mas nossa, eu tenho muito mais conhecimento que aquele profissional, e olha, estão acreditando nele, isso aí que falou nem é a melhor, né? Nem é o melhor direcionamento. Falei, pois é, não é o melhor direcionamento, mas ele foi lá e deu. Né? Não adianta nada, então, você saber o que deve ser feito, mas não passar a informação para frente. Mas eu não gosto, eu não quero. Bom, então vai ficar amargando aí essa frustração. Porque mudou, né? Hoje a forma de você se comunicar, de você se posicionar no mercado é diferente. Quem não fala, quem não se comunica, vai ficar para trás, né, Thaís? Vai ficar para trás, não tem... Você vai conseguir ter um espaço, mas que vai ser muito menor do que o que você conseguiria conquistar se tivesse disposto a se expor um pouquinho mais. Verdade. E também, a falta de comunicação, ela não afeta só também em relação ao mercado profissional, mas também em relação às amizades, né, os relacionamentos amorosos, né, familiares. Sim. Como que uma pessoa também que tem dificuldade de se relacionar, ela consegue mudar isso? Excelente pergunta. Que bom que a gente vai poder falar sobre isso e deixar algumas mensagens aí para reflexão dos ouvintes. Vou falar primeiro de relacionamentos. Tem uma frase que eu uso muito para fechar minhas palestras, que é a seguinte: as pessoas se distanciam porque elas deduzem mais do que dialogam. Sim, sabe? Verdade. É muito comum a gente ver separações porque cada um ficou tentando deduzir o que o outro pensava ao invés de perguntar o que o outro sentia. Falta de comunicação, né? E dialogar. E por que isso acontece? Isso acontece porque, na maioria das vezes, o casal é formado por um de perfil agressivo e um perfil passivo. Ou 2 perfis passivos, ou 2 perfis agressivos, né? Mas, enfim, é mais comum ver um perfil agressivo com perfil passivo. E aí o perfil passivo, ele vai aguentando, e chega uma hora que ele realmente estoura, e aí ele joga na cara do outro tudo que ele não guardou falou a vida toda, né? A vida toda, e o outro olha com aquela cara sem entender nada. Sim. Ou seja, a pessoa só ficou deduzindo anos. Então, existe essa dificuldade. Então, a primeira coisa é essa abertura ao diálogo. A segunda questão, quando a gente sai do relacionamento e vai para a comunicação com os filhos, por exemplo, é essa diferença geracional. Porque daí, o que acontece? Os pais vêm de uma geração anterior, ou 2 anteriores, porque as mulheres estão demorando mais para ter filhos, né? Ou 3 anteriores. E a maneira como eles eram acostumados a conversar com os pais, obviamente que vai ser muito diferente da maneira como vão falar com os filhos. Então, gera uma dificuldade aí nesse diálogo. Sim. Tá? E tudo está baseado nesse diálogo. E diálogo não é aquela coisa de você chegar e falar, tá tudo bem? Tudo. Mas isso não é um diálogo.
Isso não é um diálogo, você tem que criar momentos, criar estratégias para conversa. E quando você senta numa mesa de jantar, que hoje em dia já está raro esse momento. Todo mundo com o celular, né? Exato, e aí você permite que cada um fique com o celular em mãos, cadê a oportunidade de olho no olho? Então, essas crianças, esses jovens, eles têm dificuldade de olhar no olho, e a emoção, Cris, ela se lê nos olhos. Então, quando eu não consigo encarar, não é que eu vou ficar encarando, mas quando eu não consigo olhar para alguém, dificilmente eu vou entender o que ela está sentindo. Sim. Porque é olhar para a fisionomia do outro, às vezes... É entender as expressões, para entender se ele está gostando daquela conversa, se não está, né? É o feedback instantâneo que a pessoa vai te dando. Quando você está olhando para o outro, você vê se ela está dizendo que sim com a cabeça, ou se ela está torcendo um pouco a cabeça. Poxa, tá com dúvida, não concordou. Então, olha como que faz falta eu conseguir ter esse olhar. E tudo isso tem a ver com comunicação. Às vezes a gente fica muito focado em usar dentro do ambiente de trabalho só, para eu ganhar promoção, para eu ser bem-sucedido, para não sei o quê, e eu esqueço que dentro da minha casa é onde eu preciso ter a maior excelência dessa comunicação, porque é ali dentro que eu vou, a comunicação nutre os relacionamentos. Então, o tempo todo a gente precisa de um para nutrir o outro. Olha que interessante, né, essa fala, que a comunicação nutre os relacionamentos, né? E como os relacionamentos estão superficiais, né? E estão se acabando. Você falou agora sobre a questão de quando você está olhando, né? Você está entendendo as expressões das pessoas. Tem essa geração, vou voltar na geração Z, porque eu vejo as dificuldades que essa geração tem. Provavelmente você já deve ter escutado isso, né? Principalmente você atende empresas e a gente tem funcionários de diferentes idades. Sim. Então, por exemplo, você tem sentido também que essa geração ela tem dificuldade com esse contato visual? Tem. Né? Eu não consigo olhar nos olhos, eu não consigo falar, tá do lado e tem que mandar um WhatsApp. Eu vou ponderar um pouco, tá? Quando a gente trabalha com essas relações intergeracionais, que são muito comuns dentro das empresas, então eu tenho os baby boomers, os X, os Y, os Z, todos juntos no mesmo ambiente de trabalho. Cada um com suas características específicas, tá? Sempre vai haver uma geração vai sempre achar que é melhor do que a outra, que trabalha melhor, que o seu jeito é mais eficiente, que a sua maneira é a mais correta. Certo? Do mesmo jeito que para nós era natural, lá atrás, pegar um telefone, discar, esperar, falar alô, para essa geração é natural mandar o WhatsApp. Então não é uma questão de que ele não queira fazer de outra maneira, é que ele foi condicionado a fazer dessa maneira. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, a comunicação precisa ser efetiva. Se ela estiver sendo efetiva por esse canal, que no caso é o WhatsApp, por que eu preciso mudar? Então, a pergunta que tem que ser feita é essa, está sendo efetiva? Agora, se não está sendo efetiva, aí eu preciso revisar. Porque vamos pensar o seguinte, com o número de trabalho remoto que tem, com o tanto de posição que tem de pessoas no mundo inteiro trabalhando numa mesma empresa. As pessoas têm que aprender a se comunicar pelos outros veículos. Sim. E aí também tem técnica, Cris. Porque você tem que pensar o seguinte. Aqui, nós estamos fazendo isso ao vivo, nós duas aqui, certo? Sim. E é o que a gente chama de comunicação síncrona. Tá? É um termo mais técnico, mas é o quê? É sincronia, sincronicidade. Eu falo, você está me escutando, eu estou vendo você fazer que sim com a cabeça, eu estou vendo as suas expressões, então a gente consegue ter uma conversa muito mais integrada, certo? Certo. Agora, quando eu estou me comunicando com alguém, que eu vou mandar uma mensagem agora, que é o que acontece no WhatsApp, eu mando uma mensagem agora, eu não sei em que momento que aquela pessoa vai ler essa mensagem. E, às vezes, o momento que a pessoa lê a mensagem, ela também não vai ler com a mesma entonação e com a mesma intenção que eu escrevi. Isso é a comunicação assíncrona, ou seja, não tem sincronicidade. E esse timing da mensagem gera muitos ruídos e muitos mal entendidos.
Tá? É o fato de, às vezes, eu perguntar para um colega de trabalho: você conseguiu finalizar o relatório? Uma pergunta simples. Você conseguiu finalizar o relatório? E talvez essa pessoa, na hora que lê a mensagem, já tenha um pouquinho de ranço da outra, porque já houve algumas brigas, já houve alguns problemas, e aí ela pega o telefone e lê assim: você conseguiu terminar o relatório? A pessoa não me escreveu daquela forma, mas eu tô lendo daquela forma. Aí, de repente, eu já mando uma resposta assim: estou com várias outras demandas. Pronto, né? E já começa. E aí, pronto. Aí, ali começa a troca de farpas. E sai uma discussão. E, na verdade, talvez nenhum dos dois estava inicialmente pensando nisso. Se tivesse sido uma conversa cara a cara, não teria acontecido. Então, veja como que a comunicação ela é cheia de nuances. Por isso que eu falo tanto de consciência comunicacional. Porque quando você tem a consciência da comunicação, você sabe que você tem que estar atento independente do veículo. Sim. Se eu estou escrevendo, se eu tô gravando áudio. E, por favor, pessoas, para de ficar gravando podcast de áudio. Não tem necessidade. Se é para gravar um áudio de mais de 1 minuto, liga para a pessoa. Liga, a ligação é ao vivo, é rapidão. Às vezes vocês ficam trocando áudios uma tarde inteira e poderia ter áudios resolvido. Muito longos e vários, né? Então, vários, isso não é legal. Não é legal nunca. A não ser assim, se você tem muita intimidade com alguém, é sua amiga, e aí vocês não vão ter tempo de se ligar. Então, a gente meio que dá o direito para outra, né? Fala, pode me mandar um áudio longo que eu quero saber a fofoca inteira. Pode me mandar um áudio de 15 minutos que eu vou ficar fazendo esteira e ouvindo. Então, tudo bem. Se a pessoa te deu essa abertura, né? Isso. Agora, fora isso... Agora tem que lançar a etiqueta, né? Lança também esse curso, etiqueta na comunicação, viu, Thaís? Eu digo que é falta mesmo, sabe? As pessoas acho que perderam um pouco também do que elas podem e o que elas não podem fazer. Eu acho que a internet, ela trouxe muitas coisas legais, muito conhecimento, acelerou muitos processos, mas em outros eu acredito que a gente perdeu muitas coisas também, né? A noção. Perdeu. Até onde a gente pode ir, o que é educado, o que não é, né? Então, a liberdade, né? Acho que tem uma liberdade excessiva também, né? Que não foi ensinado, né, Cris? Se for pensar, não foi ensinado. Antes da internet, vamos pensar na vida escolar nossa. Nós fomos ensinados na escola a ler um texto em voz alta, então nós fomos ensinados a fazer redação, né, a escrever, a ler um texto. Então, teoricamente, todo mundo sabia, assim, escrever um e-mail, porque a gente até aprendeu isso na faculdade. Em que momento que a gente fez ali uma formação para o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve dentro de um ambiente de rede social? Isso aí foi muito orgânico. E quando as coisas acontecem de maneira orgânica, o bom senso fica, nossa, é difícil de enxergar ele, hein? É muito difícil. Porque não é todo mundo que tem. E também quem não tem não faz questão também. Ou também não quer aprender, enfim, né? Então, se torna até delicado, né? Isso na comunicação. Porque como você falou, a questão do WhatsApp também. A gente fala a questão do áudio, mas a escrita. Não tem mais interrogação, não tem mais exclamação. Você não sabe o que a pessoa tá querendo. E outra coisa, assim, como ela é muito rápida, ainda o e-mail, mas nem e-mail, porque tem gente que não lê e-mail antes de mandar, vem cada coisa. Mas parece que o e-mail as pessoas tinham um pouquinho mais de responsabilidade com ele. Sabe? Lia antes de mandar. O WhatsApp não, você vai escrevendo e eu percebo bastante isso, sabe? Que falta esse cuidar mais do que está sendo produzido. Bom, você está acompanhando Mulheres na Paiquerê 91,7, aqui comigo, a Thaís Duarte, que é especialista em comunicação. Estamos batendo um papo sobre comunicação assertiva. E a Thaís, ela criou um método que chama Comunica de Propósito. Mas eu quero que ela explique, depois do nosso comercial, o que é isso, né? Como foi que ela criou esse método. Muita coisa boa no método. Então, tá bom, Thaís. Depois eu quero que você explique para os nossos ouvintes. Já depois do nosso comercial.
Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7, aqui comigo a Thaís Duarte, que é especialista em comunicação, e ela criou o próprio método que chama Comunica de Propósito. Olha que interessante. Thaís, explica um pouquinho pra gente, o que é esse método que você criou? Pois é, na verdade, Cris, eu acho que vamos falar rapidamente da pandemia, porque foi nela que nasceu o método. Acho que todo mundo passou por alguma mudança de carreira ali na pandemia, e comigo não foi diferente, né? Eu já tinha uma carreira aí de mais de 15 anos, sempre no presencial, palestras e tal, e na pandemia tive que pausar e falei, e agora, o que eu vou fazer? Bom, vou criar um infoproduto, né? Todo mundo estava criando cursos e tal, eu falei, olha, eu tenho tantos anos de experiência, eu ensino tanta coisa pulverizada, por que não colocar tudo isso num pacote e desenhar uma jornada para comunicação consciente? Que legal. Então, o método, ele te guia nisso. Você quer ter consciência comunicacional? Então tá, então eu vou te guiar. Eu iniciei o método com uma frase do Rubem Alves, que desde que eu ouvi me marcou muito. Eu já dava curso de oratória desde 2002, então são 22 anos dando curso de oratória. E a frase do Rubem Alves diz assim, eu sempre vi anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Falei, caramba. Que interessante, né? Falei, caramba. Daí eu falei, será que ele inventou escutatória? Será que tem? E aí eu comecei a pesquisar e vi que realmente já tinham desenvolvido teorias sobre a escutatória. E do mesmo jeito que a gente tem técnicas e ferramentas para falar melhor, tem técnicas e ferramentas para ouvir melhor. Sim. Então, o módulo 1 do Comunica de Propósito é a saga da escutatória. Onde eu ensino você a ser um ouvinte melhor, como que você pode desenvolver a escutativa. Então, esse é o módulo 1. O segundo módulo é essa tal da assertividade. Então, como que eu faço para poder desenvolver e ter um perfil mais assertivo? O terceiro módulo chama feedback, não feedback. Porque, principalmente dentro das empresas, a cultura do feedback ainda é muito restrita, são poucas empresas que têm, e quando vão dar é para chamar atenção. Sim. É crítica, não é feedback, não é do jeito que a gente deveria fazer, da maneira como eu ensino lá. Depois, o outro módulo é o Fala em Pauta, que aí sim são técnicas de oratória, onde eu vou ensinar a pessoa a desenvolver as técnicas de oratória. E o último módulo é o Apresentações de Alto Impacto. Eu sou palestrante TEDx, então passei já pela metodologia. Quem acompanha o TED Talk é a maior plataforma de oradores do mundo, e quando ela acontece fora dos Estados Unidos, ela é TEDx. Então, nesse módulo eu ensino como criar uma apresentação de alto impacto para poder realmente encantar, além de informar. Que bacana, então, Thaís. Esse é um pouquinho do método. E qualquer pessoa pode fazer esse os método? Cursos eu não estou mais ministrando, eles foram ministrados na época da pandemia, mas o workbook, ele pode ser comprado na Hotmart. São 98 páginas com atividades, bem com completo. Exercícios. Então, a teoria e a prática, todos os exercícios que você pode ir fazendo. Nossa, que legal. Então, você que está ouvindo aí precisa desenvolver a sua comunicação. Né, no @ThaísJDuarte, lá no meu link, no link que está na bio, tem o acesso para Hotmart. Bom, você falou do teu método e eu queria que você também compartilhasse com a gente, que quem está ouvindo e gostaria de desenvolver melhor sua comunicação, às vezes se pergunta, mas o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar para poder desenvolver melhor a minha comunicação e ter uma comunicação eficaz? Certo. Vou entregar até algo que está fácil, então se essa pessoa quiser, no site www.comunicadepropósito.com.br você pode fazer o teste para descobrir qual é o seu perfil de comunicação. Tá? Só você entrar lá, coloca o seu e-mail, vai dar para fazer um download. Não vou ficar mandando propaganda, fiquem tranquilos, porque eu não tô vendendo nada, tá? É realmente só para que as pessoas consigam. Então, você pode entrar lá, tem conteúdo gratuito explicando como perder não, mas o porquê que a gente tem medo de falar em público. Então, eu dou algumas dicas sobre isso também. Tem comunicação não verbal. E aí, você vai fazer o teste e o resultado já vai junto.
Para você entender, eu sou passivo, sou agressivo, passivo-agressivo, né? Será que eu tô mais assertivo? E na sequência já vai uma orientação. Então, dependendo do teu resultado ali, eu já te dou uma primeira orientação. E as pessoas têm medo de falar em público, você falou agora, porque elas têm medo da crítica, elas têm medo da rejeição? Sem dúvida. O medo de falar em público, ele tem a ver com isso. Eu não quero passar vergonha. Né? Eu não tem medo quero que as pessoas vão achar de mim se eu falei errado, da crítica, né? Faz muito sentido e é verdade. Ninguém quer se colocar numa posição de passar vergonha, de cometer alguma gafe, de ter um branco, gaguejar, falar alguma coisa que não deveria. E aí, a minha dica sempre é a seguinte: não se coloque nessa situação se você não tiver treinado. Porque vai ser feio. Vai passar vergonha mesmo. E tem como treinar. Tem como treinar. A gente vê agora, tá chegando a eleição de novo, a gente vê a vergonha alheia que é alguns candidatos. Porque a pessoa acha que vai chegar lá e vai dar conta de falar de pronto. Não vai, gente. Tem que treinar. Sim. Reduza o risco. E a comunicação, ela se tornando eficaz, né? Contribui bastante no sucesso profissional e pessoal, não é verdade, Thaís? Vamos pensar o seguinte: qual é a chance, né, de a partir do momento que você tem conteúdo, domina o conteúdo, sabe fazer isso de forma objetiva, começa a falar, as pessoas passam a te admirar, passam a te respeitar mais, entender melhor o teu trabalho. Dentro de casa você consegue expor a tua opinião, ser ouvido, se fazer ouvir. Gente, só tem benefício. Só tem benefício. A comunicação, ela é importante para todas as áreas da nossa vida, né? Para as nossas amizades, né? Para a família, para o ambiente corporativo também. E eu acredito que deveria ter, né, aulas de comunicação mas agora na infância mesmo, né? No novo ensino médio, inclusive, comunicação e oratória tinha entrado. E aí agora, pelo que eu tô entendendo, eu não tenho filhos, mas acompanho às vezes algumas amigas discutindo que já não vão ter mais. Mas o meu afilhado chegou a ter aula de oratória nas escolas públicas de comunicação. Não sei como que eles desenvolviam, mas tem que ter, gente, porque realmente é uma competência essencial. E Thaís, e como que as pessoas podem... Provavelmente tem empresários nos ouvindo e assim... Com certeza, eles passam por isso e você também deve ouvir muito isso das empresas, né, que você palestra. Como que a empresa pode ajudar as pessoas a se comunicarem melhor? Que conselho você dá para esse empresário? O que ele tem que fazer para ajustar essa comunicação? Eu sou uma grande defensora da educação corporativa. Eu realmente acredito que é muito melhor eu treinar e desenvolver alguém que já está comigo, que é uma pessoa ética, que trabalha bem. É melhor eu desenvolver essa pessoa, só que ela tem que ser contínua. Então não adianta, às vezes, né, tem alguns empresários, vem aqui dar uma palestra sobre assertividade. Tá, eu vou sensibilizar. Quando eu vou e faço uma palestra sobre... Tem uma palestra minha que as empresas compram muito que chama Será que você sabe mesmo se comunicar? Sabe? Porque eu vou pegando vários pontos ali. É uma palestra de sensibilização. A pessoa não vai aprender tudo ali. Então, dentro das empresas, precisa de educação corporativa, de formação continuada. Então, são cursos, são treinamentos que têm que acontecer todos os anos. Falando, e não é só de comunicação, trazendo as competências essenciais para aquela empresa, para aquele negócio. Tem empresas que a comunicação para venda, por exemplo, é essencial. Tem outras que nem tanto. Se eu estou falando de uma indústria, o teu funcionário que está lá no chão de fábrica, talvez seja muito melhor você desenvolver questões de gerenciamento do tempo e produtividade do que comunicação e oratória. Então, é importante entender isso. Mas tem que ser feito de maneira contínua, Cris. Não dá para ser pontual. Não dá para achar que uma coisa pontual ali, uma palestra, um treinamento vai resolver problemas aí que a pessoa traz de casa, que não teve essa formação anteriormente. Porque é uma questão cultural também, né, Thaís? Tem pessoas de níveis diferentes dentro de uma empresa. Se você pega os cargos, né, de gestão, por exemplo, eles estão num outro nível porque eles tiveram
possibilidade, né? Às vezes, de estudar, né? E outros não. Tem gente que coloca. Isso é um erro muito comum do empresário. O meu melhor vendedor. Vou transformar ele em gerente. Pô, aí às vezes você perde um excelente vendedor e fica com um gerente ruim, né? Porque ele não foi treinado para aquilo. Então, uma vez que você vai fazer um assessment, né? Colocar uma pessoa, fazer uma promoção, realmente precisa muito dessa investigação. Quais são as competências que essa pessoa precisa para o novo cargo? Certamente comunicação será uma delas. Não existe um cargo de liderança que não precise de comunicação. Isso aí é fato. Mas eu tenho condições de desenvolver essa pessoa, eu vou ter que fazer ela buscar lá fora, se vira. Tem uma questão da responsabilidade social da empresa. Sim. Um outro aspecto que eu escuto você falando bastante nas suas redes sociais e também nas suas palestras é sobre a parte da comunicação, que tudo que a gente faz comunica. Absolutamente tudo. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, para as pessoas entenderem. Elas acham que comunicação é só falar. E a gente sabe que não é, né, Thaís? Então, explica um pouquinho melhor pra gente. O que é que esse tudo comunica? E assim, de verdade, tem pessoas que eu já tive haters na rede social falando, né, que mais uma que não reconhece que o que importa é o que a pessoa tem por dentro e tal. Eu falo, gente, desculpa, você todo está passando uma mensagem e eu tô te lendo. Sim. Então, você precisa entender se aquilo que você está mostrando para mim é realmente o que você gostaria de falar. Então, vamos imaginar que você entra numa sala, eu nunca te vi antes, certo? A maneira como você entra, a maneira como você bate a porta, se você fecha com cuidado ou se você bate, se você pede a licença ao entrar ou não, se na hora que você senta, você movimenta e conversa com todo mundo e atrapalha todo mundo que estava falando, né? A maneira como você está vestido, se você, no caso da mulher, se o teu cabelo tá limpo, se você tá com a unha feita, ou se você tá com aquelas unhas tudo carcomida, sabe? Aqueles esmalte escuro, tudo lascado. Então, tudo isso vai me passar uma impressão. Principalmente quando é a primeira vez que eu tô te vendo. Depois que já existe uma convivência de muito tempo, essas outras mensagens, elas ficam com menos intensidade. E aí sim, o que você fala, o seu conteúdo passa a ter mais relevância, certo? Mas até você não conseguir criar um vínculo com alguém, essa primeira impressão, esse primeiro momento, ele vai falar muita coisa. E a famosa frase, né? Que é a primeira impressão que fica. E vai ficar mesmo. Ela fica. E assim, então quando eu vou fazer o para cego ouvir aqui, né? A Cris. Então, a Cris tá aqui na minha frente. Ela tá com todinha de azul marinho, muito elegante, com um blazer. Eu amo óculos. Ela tá com um óculos lindo. Ela tá com batom vermelho. Ela tem tatuagens no braço. Ela tá usando um brinco prata. Ela tá com o cabelo preso. Então, assim, tudo isso aqui da Cris tá me falando alguma coisa. Se a Cris estivesse aqui na minha frente com um moletom, uma calça jeans, uma camiseta, tá? E ninguém tá vendo a Cris aqui. Nosso programa é só áudio. É só áudio. Então, de repente, ela poderia ter falado assim, eu vou de boa, sábado à tarde, eu vou lá, né? Só a Thaís que vai me ver. Mas existe uma comunicação, ela tem algo a dizer aqui. Então, tudo que você veste, a maneira como você se comporta, as reviradas de olhos, tá? Aqueles silêncios, os tudo isso vai comunicar alguma coisa. Então, eu preciso ter essa consciência se a mensagem que eu tô passando é realmente aquilo que eu gostaria. E você falou em silêncio. Silêncio também fala. Silêncio também é comunicação. Ele os não ditos, né? Essas pausas. E também não há nada de errado com o silêncio. Você não precisa ficar preenchendo ele o tempo todo. Há momentos em que é melhor calar mesmo e deixar as coisas decantarem um pouco. Por isso que é importante, né, Thaís, a gente aprender mais sobre comunicação. Eu vejo que as pessoas não sabem se comunicar, não entendem de comunicação. Como você falou, a escutatória que a gente não pratica,
né? Todo mundo quer falar e todo mundo quer dar a resposta e falar em cima dos outros. Isso também não é legal. Então tem uma maneira da gente desenvolver a nossa comunicação para que ela seja mais assertiva, não é verdade? Isso mesmo. Thaís, um outro ponto que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes é a questão da empatia. Ah, sim. Eu sei que é bem polêmico o que você fala. Também tenho haters disso daí. E eu achei muito interessante e trouxe essa pergunta para você responder, porque eu sei que os ouvintes estão acostumados a ouvir outra resposta em relação a isso. Então eu queria que você falasse o que é empatia. Tá bem, vamos lá. Que para começar, não é a mesma coisa que simpatia, né? Então, eu ser uma pessoa simpática não é necessariamente eu ser uma pessoa empática, já vou explicar a diferença. Mas é muito comum quando eu estou em palestras, eu perguntar, ou treinamentos, né? Quem sabe o que é empatia? Sempre alguém vai levantar a mão e vai falar, é se colocar no lugar do outro. Essa Sim, é a resposta, todo mundo fala isso. É a resposta padrão que em algum momento alguém disse e foi disseminada, assim como o fato de comer manga com leite mata. Sei lá, alguém falou isso e ficou, tá? E não é. Por que não é? Eu já derrubo muito rápido essa questão do se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro sempre vai ser do outro. Não há a menor possibilidade de eu transpor o lugar do outro. É dele, certo? Sim. Tá bom, mas se não é se colocar no lugar do outro, então o que é empatia? E essa definição não é a invenção da minha cabeça, tá? Quando a gente estuda empatia, existem níveis cognitivos para ela. Então tem uma tríade que a gente trabalha para eu poder entender o nível de empatia que uma pessoa consegue ter. Mas vamos trazer de uma forma mais simples. Eu gosto de dizer que empatia é eu compreender o que o outro sente. Isso é empatia. Quando eu estou disposta a ouvir o que a Cris está passando, o que ela pensa sobre aquilo e como ela se sente com relação a uma determinada situação. Sim. Isso é eu ser empático, é eu estar disposto a compreender o que o outro sente. Mas, minhas gente, o que muitas vezes acontece é que quando o outro começa a trazer isso, a gente já começa a pegar dentro do nosso repertório a nossa vivência para tentar dar conselho, para tentar justificar, para tentar falar alguma coisa. Todas as vezes que você faz isso, você não está sendo empático, você pode estar sendo simpático. Sim. Você pode estar tentando ser simpático com a pessoa. Poxa, a pessoa acabou de sair de um divórcio, está num processo complicado, você chega lá e fala, para com isso. Levanta essa cabeça, bota um cropped, vamos botar um batom e ir lá pro Mercado Guanabara, né? O que é isso aí? Isso aí eu tô sendo simpática, eu tô tentando animar a pessoa. Para eu ser empática, é o momento que eu vou falar, vamos conversar para você me dizer como que você tá se sentindo? A partir do momento que eu entendo o que você sente, eu posso evoluir e ir um nível acima da empatia, que é o quê? É dizer, o que eu posso fazer para te ajudar? Tem algo que eu posso fazer? E às vezes a pessoa vai te dizer, não, eu só queria ser ouvido. Obrigada por ter me ouvido. Já ajudou. Ou a pessoa vai pedir um conselho. Aí é o momento de você falar. E não sair falando, olha, se fosse eu no seu lugar... Porque, olha, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. Eu já passei por isso. Né? Eu já passei por isso, né? Você passou com a sua experiência, com a sua vivência, com o seu repertório, o outro é o outro. Ele o não outro pensa é o você, outro. É uma outra vida, é uma outra situação. Exato. Né? Ai, mas eu jamais faria aquilo. Não julgue, não critique, não condene. Você seria exatamente igual àquela pessoa se você tivesse sido criado nas mesmas condições que ela. Sim. Alecrim dourado. Tá? Adoro que você fala alecrim dourado, tá isso. Porque assim, a empatia é justamente você ficar caladinho, aguentar, entendeu? E respeitar o sentimento do outro, respeitar o sentir do outro. Isso é ser empático. Que interessante, né, gente? Tá vendo? Tenho certeza que você tinha uma outra percepção em relação ao que é empatia. Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a sua presença, Thaís, por ter compartilhado todo o seu conhecimento. Queria que você deixasse também as suas redes sociais para que as pessoas pudessem te acompanhar e aprender um pouquinho mais sobre comunicação. Vamos lá, eu tô sempre com rodinha no pé,
porque eu viajo, eu trabalho, hoje estou atendendo 19 estados, então eu viajo bastante, na maioria das vezes falando sobre isso, relacionamento, comunicação, liderança, mas lá no @Thaís, Thaís com TH, J Duarte, né, que é o Instagram, que eu acabo usando um pouco mais mesmo. Também estou no LinkedIn, Thaís Jerônimo Duarte, mas lá é uma rede mais corporativa mesmo. Acabo no Instagram, vocês conseguem ver o meu dia a dia, ver a minha cachorra, ver os perrengues que eu passo perdendo mala e toda essa coisa arada, né? E além do conteúdo que a gente também traz, eu estou agora trazendo os cortes das palestras, então isso está sendo bem legal, porque daí é um conteúdo mais leve, é um conteúdo mais didático e Sim. O pessoal tem gostado bastante. Realmente, eu tenho acompanhado, tá muito bom, Thaís. Bom, pessoal, e se você também não segue as redes sociais da Paiquerê, siga agora Paiquerê 917 e o meu perfil, Cris Magaldes com CH. Essa foi a 9ª edição do Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Agora você fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, uma tarde maravilhosa com músicas para deixar o seu sábado ainda mais gostoso. Obrigada pela sua audiência e eu te espero no próximo sábado. Até lá. Tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.